Olá, rapaziada, tudo bem? Esse aqui é o nosso canal Arthur Bernardes Treinador. Esse é o nosso podcast, o Fala Treinador. Nós estamos sempre aqui trazendo parceiros, amigos, pessoas importantes do nosso futebol. Isso aqui é um patrocínio da HomeBet e da Pinnacle. Dá uma olhada para cá, galera. Pinnacle. Registra aí, Pinnacle, dá uma olhada, busca que você vai encontrar algo bem interessante para você. E a HomeBet, eu sou muito grato à HomeBet, que foi o meu primeiro parceiro aqui, quem começou a patrocinar esse trabalho aqui, que se não fosse ela, não conseguiria desenvolver aquilo que nós estamos desenvolvendo aqui. Hoje eu tenho um amigo aqui, muito especial, como sempre tem. A verdade é que ninguém traz inimigo para casa dele, né? Só traz amigo. E esse aqui é um cara extremamente parceiro. Luiz Alberto, é um prazer, irmão, estar aqui com você. Prazer é todo meu amigo Arthur. Vamos trocar uma ideia. Luiz Alberto é simplesmente uma figura do nosso futebol extremamente querida. É raro alguém que não tenha um bom relacionamento com ele, a não ser que não o conheça. E você, internauta que é jovem, procura prestar bastante atenção nesse material que nós vamos depositar aqui para você hoje, verificar na sua plataforma. E você vê que o conteúdo dele é muito bom. E um personagem assim que passa de uma certa forma discreto, mas que tem uma capacidade, uma qualidade humana e profissional absurda. Então nós vamos te apresentar. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, dá o like por gentileza, porque é muito importante para que nós possamos continuar desenvolvendo esse trabalho aqui e que isso vai ser muito bom para todos nós. Bom, Beto, e aí? Como é que você está? Tudo bem? Tranquilo? Tenho aqui um currículo imenso aqui, mas eu quero começar aqui te dando as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Fala Treinador. Muito obrigado, amigo Arthur, por me proporcionar a participação no seu programa Fala Treinador. E você sabe que é um prazer, né, estar com você neste momento. Pô, Beto, eu quero que você se sinta muito à vontade aqui, porque, enfim, eu vou bem direto ao ponto, porque com um amigo a gente tem bastante intimidade. Como é que foi a tua carreira como atleta de futebol? Você foi um grande goleiro, eu sei que foi. Eu tive a oportunidade de verificar de perto muitas coisas e depois a gente vai desenvolvendo o resto. Olha, minha carreira de futebol começou assim, na várzea, né? E no colégio. E pessoas me observaram jogando, né? E me incentivaram a fazer um treino no Flamengo, né? E acabei, através de um grande amigo que eu tenho até hoje, chamado Dias, Jorge Aguiar Dias, que conversou com meu pai e pediu autorização para que eu fosse fazer um teste no Flamengo. E eu fui lá na Gávea fazer o teste, lá naquele campo de terra que tinha lá do lado do campo de treinamento. E consegui treinar quase no final do treino, às 11 e tal, quase no final do treino. Entrei 15 minutos, fiquei no gol, tomei um monte de bolada. Né? É mesmo? E aí acabou o treino. E eu achei que não ia dar nada, porque foi muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E eu tive uma participação muito grande. Eu acho que o treinador já me botou de propósito no time bem ruim para poder me testar, né? E no final do teste, né, eles me chamaram e me aprovaram. Daí eu acabei seguindo carreira na base do Flamengo, joguei na escolinha, tive o prazer de, na escolinha já, participar da mesma equipe do Zico, entendeu? Isso foi em 1968 já. Que coisa, que 69, né? Também escolinha, infanto. E então vocês jogaram juntos? Jogamos juntos. E no juvenil, o Zico não veio para o meu time, porque ele ainda tinha idade para ficar no infanto juvenil. Então ele não veio para a minha equipe. E em 70 eu acabei jogando o campeonato carioca de juvenis, e o juvenil era até 18 anos. 18 anos. Depois que completava 18 anos já não podia mais. E aí eu segui pro profissional, fiquei naquele momento de transição, né, de você só treinar. Acabei indo pro Bangu, né?
Fui para o Bangu e do Bangu segui. Bangu tive uma participação longa, né? Já profissional, né? Tu estava naquele campeonato, aquele título que o Bangu disputou uma final com o Curitiba? Não, já não estava mais. Não, aquilo já foi em 1980 e alguma coisa. Já não estava mais. Não estava mais porque nesse período eu já tinha parado de jogar. Eu parei em 83, eu acho que isso aí foi o quê? 84? Eu não tenho certeza, eu mas não tenho muita certeza. Eu já estava trabalhando já como profissional, já treinador de goleiro. Então, me conta aqui, como é que foi que você... O que deu em você para você ir para a faculdade Castelo Branco? Foi onde nós estreitamos nossa amizade, né? Como é que foi que você chegou até a faculdade? Quais os benefícios que a universidade trouxe e traz para você? Em termos de relacionamento, a Castelo Branco era uma coisa muito importante, que todo mundo ali se conhecia, o pessoal do futebol. Então, essa faculdade teve assim, uma marca emblemática na minha vida, como na sua, de muitos profissionais que já tiveram aqui. E eu acho que isso, para mim, contribuiu muito em termos de relacionamento, de network, né? É verdade. Naquela época eu era jogador, né? Eu era profissional de futebol, né? Mas eu já pensava no futuro, já pensava lá na frente, porque eu tinha vários exemplos, tanto no Flamengo quanto no Bangu, e depois nas outras equipes que eu passei, né? Que era importante eu dar continuidade e, de alguma forma, procurar segurança na educação, né? Através da educação. Então, foi isso que eu fiz, e assim que eu tive oportunidade, fui fazer o pré-vestibular na Castelo Branco. Primeiro eu fiz no SES Gran Rio, na época, e não consegui classificação, e dei continuidade estudando, fui fazer o da Castelo Branco, e fiz para a primeira turma logo, quando a Castelo ia abrir a primeira turma de Educação Física. E aí eu tive a oportunidade de jogar fora do Rio, e acho que foi no Paraná, fui jogar no Grêmio de Maringá, na época, e não consegui fazer. E na volta, aí sim, eu fui direto para Castelo, e entrei e dei sequência fazendo a Educação Física, porque eu sabia que lá na frente ela iria ser importante para a minha vida profissional, que eu gostaria de continuar no futebol. Então, eu queria até para você, internauta que não sabe, que a gente trabalha aqui com faixa etárias totalmente heterogêneas. A Castelo Branco é uma universidade que tinha à noite, né, porque antigamente era muito de manhã e de tarde, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UERJ, etc, etc. Então não tinha o estudo à noite. E a Castelo Branco oferecia essa oportunidade. Quem trabalhasse chegava à noite e ia para a faculdade. E foi por isso que muitos atletas, ex-atletas na época, Zico, Zé Mário, você, Jair Pereira, eu, Adílio, muita gente, Andrade eu não recordo. Andrade, acho também, Castelo. Então, muita gente. Tenho certeza. Muita gente foi para a faculdade à noite, por isso que houve esse, como eu disse antes, esse network, esse relacionamento, essa aliança, vamos dizer que seja uma aliança que foi muito importante para nós. Então, Beto, aí quando você chegou na Castelo, eu me lembro que você se tornou um grande amigo do nosso querido Jair Pereira, né? E o Cláudio Café, que estão sempre aqui com a gente. E aí, como é que foi essa relação? Na verdade, eu já conhecia o Jair do campo, né? Jair era bravo, né? Atacante brigão pra caramba, brigão, né? Muito brigão, né? Brigão ele não no fala bom isso sentido, pra gente, né? não. No bom sentido, né? Assim, um cara muito brigador na área, jogava pesado, sabe? Ele é muito forte, né? E você tinha que ter cuidado com ele, que se tu desse bobeira, sabe? Tinha que estar sempre atento, porque ele acreditava em todas as jogadas. Chutava bem, né? E aí, assim, a relação na faculdade foi bastante próxima por a gente trabalhar no mesmo ramo, né? Futebol, e a gente acabou ficando muito amigo. E ele acabou indo jogar no Bangu, né? Nós precisamos de um atacante, ele estava no Vasco ainda, e a gente eu falei com o meu presidente na época, e o presidente concordou e trouxe o Jair para o Bangu. E foi um período muito bom, e o Jair nos ajudou muito no Bangu. Que era o preparador físico? Nessa época, o preparador físico não era o Melo, não, né? Não, no Bangu era o Paulo Blanco.
Paulo Blanco. Lembra dele, professor Paulo Blanco? Magrinho, gente boa. Lá de Realengo, né? Isso. Então, o professor Paulo Blanco foi o preparador físico nessa época. E a gente ainda tinha, na minha turma da Castelo Branco, ainda tinha o Edu, tinha o Edu que eu falo, o irmão do Zico, né? Edu Antunes, que eu considero como irmão, grande pessoa. Esse aí eu tiro meu chapéu para ele sempre, entendeu? Esse aí é uma pessoa. E tivemos o Wilson Mello, que era um meio-campo do Bom Sucesso, muito bom, chutava forte. Não sei se você lembra dele. Canhoto? Esse mesmo. Jogou no Fluminense também. Tinha um árbitro, o Luiz Carlos Félix na minha turma. Dele. Chega um pouquinho mais para cá, Beto, para o microfone. E o Luiz Carlos Félix, assim, do futebol. Eu tinha o Frederico Rodrigues, o Fred. Nosso querido Fred. Tá gente boa. Que era uma resenha saudável, boa, sabe? Poderia estar aqui, né? A resenha boa, muito boa. Gostava muito do Fred. E os colegas de turma, sabe, Arthur, que a maioria eram assim, todas do esporte, né, que estavam ali também com o mesmo objetivo meu, e a gente, assim, acabamos nos tornando uma família, próximo, né? Uma turma família, né, que era muito legal estudar educação física com aquela turma à noite. Era bom, sim. Beto, e aí, como é que foi que você virou treinador de goleiro? Foi o primeiro passo, né? Primeiro, né, assim, eu estava na minha melhor forma na época, no Flamengo, que eu vim de todas as equipes que eu vim, eu sempre fui titular nas equipes que eu atuei. E no Flamengo, eu sabia que não seria titular. O Domingo Bosco me convidou para ser o terceiro goleiro, porque o terceiro goleiro... no caso do Flamengo. Flamengo. Tá. O Hélio dos Anjos tinha machucado a coluna, ele fez a operação, não conseguiu voltar, e eles precisavam de um terceiro goleiro, e me convidaram, o Domingo Bosco me convidou, perguntou se eu aceitava ser o terceiro goleiro e tal, e já tinha tido influência do pessoal lá no Flamengo, dos meus colegas jogadores, né? E que me deram força para que fosse eu o terceiro goleiro. Eu acabei aceitando, saí do América de São José do Rio Preto, que eu era titular, né? E vim para o Flamengo no início de 81. E aí dei sorte de ter de pegar aquela fase que o Flamengo estava ganhando tudo. Aquilo, né? Era uma máquina, né? E uma equipe que todo mundo se entendia, tinha um entrosamento perfeito, né? Você Posso abrir um parênteses? Pode, sim. Beto, seguinte, esse time do Flamengo que você vai estar citando aí, que você participou, eu joguei contra, né? A gente sofria muito, porque você não conseguia encontrar uma maneira de marcar, porque os caras tocavam e saíam, era um toque muito rápido, muita aceleração e muita qualidade em todos os pontos do campo. Desse time que você viu aí, comparado com o que a gente vê hoje, né? Nesse período todo que nós vamos chegar na parte do assistente, Luiz Alberto, vamos chegar lá, sim. Mas nesse período que você conviveu com esse grupo do Flamengo de 81, super vencedor, você considera que existe algum time de lá para cá que seja equivalente ou melhor que aquele grupo? Olha, em termos de Brasil. Em termos de Brasil, pode ser até que tenha tido alguma equipe que tenha se aproximado bastante, similar, né? Daquela forma de jogar, de competir. Como é que era aquele jogo? Da nossa equipe. Primeiro que, se você lembrar bem, era uma equipe que jogava com todo mundo muito próximo, né? Isso. E tanto para defender quanto para atacar, né? E eu fui muitas vezes na reserva dessa equipe e pude observar jogos contra equipes consideradas menores, né? E as equipes de igual ao potencial ao Flamengo, e o Flamengo tinha um comportamento muito, muito simples de jogar. A equipe jogava com bastante proximidade de setores, né? Entrega total, sabe?
sabe? O pessoal jogava com uma motivação muito grande. Não tinha bola perdida, não tinha chutão para frente. A equipe daquela época não dava chutão para frente. Eu tive a oportunidade de entrar em alguns jogos, muito poucos, mas entrei em alguns. Dificilmente dava um chutão para frente. Sempre tinha alguém do seu lado para sair jogando. Quer dizer, hoje... Era o Júnior, era o Moza, era o Marinho, era o Leandro, era o Ney Dias. Quem tivesse ali por trás eram os volantes, Andrade, que chegava sempre, aproximava para receber uma bola. E aí ia saindo as jogadas naturalmente, né? Muita triangulação pelos lados, sabe? Participação muito grande do meio-campo, no miolo de campo e nos lados do campo para dar suporte a quem estava saindo pelos lados. As investidas de ataque eram muito seguras e precisas, sempre com profundidade. E a finalização era constante, né? Jogadores, quando chegavam na frente, todo mundo batia no gol. Era o Nunes, era o Adílio, o Andrade, o Zico. Quem chegasse de trás batia no gol. O Júnior batia, o Leandro batia. E quando perdia a bola, mordeu o adversário. Você vai lembrar bem disso. Lembro. Que na época a gente... essa concepção que hoje, modernamente, se joga... Nós já fazíamos isso lá em 1981, 1980, que já começou lá atrás, 80, 81, sabe? Então esse 82. Moderno de hoje, dá para confrontar? Olha, eu acho que assim, muda muito a nomenclatura, muitos termos técnicos, mas se você observar bem, ataque é apoiado e jogar no setor... Nós já fazíamos isso lá atrás, com outras nomenclaturas. Do jeito que eu estou falando para você, era aproximação, né? Todo mundo, não dá chutão. Os caras falavam lá, não, vamos jogar. Então era mudança de frente ofensiva, trabalhava a bola desse lado aqui, não dava. Virava para o outro lado, trazia a equipe adversária toda para o lado oposto, sabe? Para procurar balancear as linhas do adversário para procurar um passe de profundidade. Quer dizer, esse é o tal do passe entre linhas. Entre as linhas. Tinha a movimentação entre as linhas, sempre existiu. O Zico era muito bom nisso, com uma percepção absurda. Filtrava, né? Divisão de jogo, entendeu? Então ele sabia perfeitamente a movimentação que teria que ser feita entre os setores. O Carpegiani estava nesse grupo? Paulo César também. Nossa, jogando o fino... Jogava muito. E todo mundo nesse time, todo mundo falava, sabe? Eu presenciei muito, sabe? Todo mundo, um ajudava o outro, não tinha ninguém ficava aborrecido porque o outro falava, pô, fulano, tinha que pegar, não sei o que, na próxima, na nego, beleza. E o time estava sempre harmonioso, sabe? Sempre jogando junto e todo mundo gostava de jogar, sabe? Então... Quantas partidas vocês faziam, Roberto? Você lembra assim mais ou menos? Eu acho que o Franca Lassi falava em 80 e alguma coisa por ano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você falou de um número tão expressivo, Franca Lassi era um preparador físico renomado, conceituado, certo? Com certeza. Então, ele está falando de 80. Vamos botar aqui 75. E hoje... O que há de tão diferente que tem tanta lesão e se naquela época jogava-se muito mais com um campo mais pesado? Eu entrevistei com o Dr. Runco, entrevistei o fisioterapeuta o Fábio Azevedo, entrevistei o Paulo Figueiredo, fisiologista. Agora eu estou trazendo você que foi um treinador de goleiro, é um assistente, é um treinador. Então, esses componentes que você acha, o que mudou? São tantos jogos antigamente, eram tanto ou mais do que hoje em dia, e não tinham tantas lesões assim, concorda? As lesões existiam, sabe? Inclusive, tem uma muito séria, que foi o joelho do Zico, naquela circunstância. Ali foi uma agressão, né? Evidentemente que hoje se joga muito mais ainda, né? Num espaço de tempo muito menor em relação a que se jogava no nosso período. Mais rápido. E a velocidade
E a intensidade do jogo. A intensidade muito alta, a velocidade muito alta que a bola corre, né? Então, eu vejo esses fatores assim muito importantes para a lesão. E uma equipe que está participando de muita competição, né, ao mesmo tempo, para jogar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? O Carioca não tanto que o estadual, porque você vem de uma preparação inicial, né? Mas depois que você bate no Brasileiro e está classificado para Libertadores, Sul-Americana, o número de jogos aumenta, o espaço de tempo é muito menor, né? E a intensidade de cada jogo, cada competição, ela é 100%, né? Você não pode entrar no campo medindo intensidade que você vai jogar. Você tem que dar seu 100%. Então... Como é que você como treinador de goleiro, eu estou mudando o assunto porque tem muito conteúdo e eu quero abordar várias coisas. Por exemplo, perfeito. Qual foi o goleiro que você trabalhou como treinador de goleiro que você realmente falou, porra, esse cara aqui é muito diferente? Teve algum assim, dentre vários? Eu tive... Os mais conhecidos. Em 1983, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, eu pertencia ao grupo de jogadores e tive o prazer de, mesmo participando dentro do campo, muito pouco, né, algumas frações de jogos, tive o prazer de ser campeão junto com eles como jogador. E logo nesse período do final do Campeonato Brasileiro, o pessoal queria que eu continuasse como treinador de goleiro, porque o seu Bria, Modesto Bria, que foi um ídolo do Flamengo, né, já estava muito cansado e impossibilitado de ficar batendo na bola, tá? Já estava com mais de 60 anos. Antes que você continue, quantos chutes você dava? Eu não tenho ideia não, mas pode botar aí que eram muito mais de 500 chutes por treino. Tá, segue. Eu quero falar sobre isso. E aí foi o Francalassi e os jogadores. Eu tinha apareceu uma oportunidade para jogar na Vitória da Bahia e o Francalassi me chamou e falou, Luiz, não vai não, fica aqui com a gente, por você já está formado. Já fez o curso de técnica, que eu fiz a especialização de futebol lá na Universidade Federal. Já está formado, pô, fica aqui como treinador de goleiro. Se você não gostar, tu vai embora, mas faz uma experiência aqui. E aí eu fiz a experiência, gostei, aí fui trabalhar com meus colegas, Raul, Cantarelli, pegamos o Zé Carlos. Sabe? Já jogou comigo. Pegamos o Zé Carlos lá no Americana de Campos, estava emprestado lá, ele era do Flamengo. Eu estava lá com ele nessa época. Falei com o Américo Faria, que era o nosso supervisor na época. Falei, Américo, traz o Zé Carlos, traz o Zé Carlos, traz o Zé Carlos. Trouxe o Zé. Zé veio. Nossa. Encaixou ali, ficou trabalhando ali. Ele não era o goleiro titular, mas ficou ali com a gente. E aí, eles acabaram seguindo. E eu tive o Raul, tive o Cantarelli, pessoas que eu respeito muito e gosto muito como profissionais, sabe? Profissionais sérios. Mas o Raul era muito engraçado, não é? Assim, engraçado... Tinha casos que ele não ia muito na bola e o pessoal ficava... Não, mas ele era um goleiro que tinha um posicionamento muito bom, sabe? Um goleiro com muita experiência, né? Goleiro que já veio jogar no Flamengo. Depois do Cruzeiro. Depois do Cruzeiro, de várias passagens na seleção brasileira, né? Era um cara maduro para a posição e acabou sendo muito útil porque ele, além de passar segurança para aquela equipe que jogava com alegria, né? Sim. E ele acabava dando um suporte para todos os outros que estavam chegando por trás. E ainda tinha o Cantarelli, né? E o Zé. E depois as coisas foram acontecendo, o Raul parou, né? E aí veio o Filhol, que era o goleiro da Argentina. E aí jogava o Filhol e o Cantarelli. Algumas vezes jogou o Zé. E acabou lá na frente jogando o Zé Carlos. Né, que jogou um período muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta, Beto.
Eu chamei de Beto, tá, pessoal? Quando eu, como treinador, eu detectei algumas vezes que o meu goleiro estava um pouco inseguro, e isso me parecia que gerava insegurança nos zagueiros. E como é que você consegue consertar isso quando o goleiro está inseguro? E como é que você atua? Porque a zaga fica dependendo muito de um grito dele, de uma saída dele. Como é que é esse comando que você pode nos orientar aqui? E olha, eu sempre parti do princípio que você precisa se preparar fisicamente, psicologicamente, para uma partida, né? Para competir. E no caso do goleiro, você precisa se preparar muito psicologicamente, sabe? Porque quando você entra, que o jogo começa, você está sujeito a erro, entendeu? E por acaso, se você, numa partida, em algum momento, errar, você não pode se deixar abater. Porque você não pode passar intranquilidade para quem está na tua frente. Isso, a zaga toda, né? Pô, o pessoal que está na sua frente, o pessoal da defesa toda. Se eles perceberem que você está inseguro, a sua equipe está em maus lençóis, fica muito insegura. Principalmente naquele ponto, né? O ponto central, né? Exatamente, e acaba tendo reflexos sérios em todo o conjunto. Então, eu acho que o mais importante é você, como treinador, passar segurança através de motivação, sabe? De incentivo para o seu goleiro, para ele chegar no campo tranquilo, sabendo que ele está sujeito a erro a qualquer momento, mas nada disso pode abatê-lo, entendeu? E passar segurança para a sua equipe. Então, você hoje, eu gosto muito de falar do treinador de goleiro, por quê? Porque os goleiros hoje estão com uma função um pouco diferenciada. Estão fazendo como se fosse a armação. O que você acha disso? Você acha que evoluiu? É bom, não é? Leva insegurança? O que você acha? Não, eu acho bom. Eu acho ótimo. Eu acho que lá atrás, quando eu falo na época em que eu joguei, um pouco antes, né? Nós já tínhamos alguns atletas, goleiros, que tinham facilidade de jogar com os pés, né? Cite um. Eu posso lembrar bastante do Júlio César no Flamengo, tinha facilidade, acho que ele chegou até a jogar junto na época que você estava no Flamengo. Ele estava na base, subindo. Menino habilidosíssimo, podia jogar de centroavante, mole. O Júlio é sinistro. Eu tive outros, assim, que eu não me lembro, mas que me inspiraram bastante por ter facilidade de jogar com os pés. O próprio Filhol mesmo era... Ele jogava bem assim, com os pés, já ajeitado, mas com a... ele gostava de jogar com os pés, né? Trabalhava muito com os pés fora da área, estava sempre dando suporte à última linha defensiva, mas um pouquinho adiantado, até, às vezes, excessivamente adiantado, entendeu? Inclusive tomando até uns gols por cima, por estar adiantado em excesso. Mas eu vejo hoje o goleiro jogando com o pé de uma forma bastante evolutiva, sabe? O futebol evoluiu, e o goleiro, a posição de goleiro, a função de goleiro evoluiu também, evoluiu muito, sabe? E eu acho que talvez tenha sido a que mais evoluiu, o goleiro, né? O último homem da linha defensiva é ele. Então, se você tem um último homem da linha defensiva que tem habilidade para jogar com as mãos, dominar a bola aérea e tem habilidade para jogar com os pés, tendo noção do jogo, né? Não é você ter a bola nos pés e não saber o que fazer. E não saber o que fazer. Não ter noção do que está acontecendo naquele momento para que você precisa jogar, né? Você tem que ser um homem, tem que ser um atleta que defina uma situação de construção, né, de ataque, né, que parte de você, que é o último homem, né, com segurança, né, sem colocar a sua equipe em risco, né? E então eu vejo de forma bastante positiva, né, a evolução da posição, né, em relação
a jogar com os pés, sabe? E você vê, hoje no Brasil, né, que tem goleiros jogando na Europa com facilidade, né, com tranquilidade para jogar com os pés. E você vai na Europa, a mesma coisa, você vê gente jogando com os pés com maior facilidade. A metodologia de treinamento para eles mudou muito? Mudou, né? Mudou porque para jogar com o pé, você precisa treinar, né? Então você precisa participar. Não é aquele treinamento isolado que se fazia antigamente, né? Antigamente, que eu falo, muito lá atrás, com as pessoas que não se preparavam, ficavam só naquele simplesinho, chutando a bola para o goleiro. Hoje não. Hoje o goleiro participa do treino físico, né, junto com a equipe, participa do treino técnico, muitas vezes junto com a equipe, e vai para o específico dele, sabe? Mas ele faz o específico que engloba também o trabalho de pé, né? Então você acha que, por exemplo, o Fernando Diniz está fazendo certo? Está fazendo certo. O de Fernando eu conheço bem e eu tenho certeza que ele aplica bastante a metodologia que ele aprendeu, né, através dos profissionais que trabalharam com ele, que tinham assim, um conceito de futebol bastante desenvolvido, né? Então, você acha que a gente, nessa evolução do futebol, principalmente do goleiro, você acha que a gente deve copiar o futebol europeu ou você acha que a gente deve observar, mas adaptar a nossa cultura? O que você acha disso? Eu acho que da mesma forma que o europeu veio no Brasil em algumas décadas atrás, né, e trazendo o caderninho e anotando, filmando treinamento e jogos, entendeu? E se adaptando, né, a situações que eles buscavam melhorar, utilizando vídeos e jogos do Brasil, a gente pode também evoluir vendo algumas coisas que eles fazem e fazem de forma positiva. Mas a gente tem que ter a nossa concepção de trabalho, sabe? Procurando desenvolvimento do nosso jeito, né? E é evidente que muita coisa, por se tratar de futebol, vai estar muito parecido, mas a gente precisa ter a nossa linha. E nós temos, sabe? Nós temos. Você sabe, Beto, isso que você está falando, já me ocorreu mencionar isso, eu vou mencionar aqui hoje. Sim. Eu tenho quase certeza que muito em breve, um zagueiro vai ser treinado para ser goleiro e não o goleiro para ser zagueiro. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Por quê? Estatura, mobilidade, entendimento de cobertura, entendimento de saída de bola. O que falta para ele? Usar as mãos, que é muito mais fácil que usar os pés. Então, eu tenho a impressão de que a qualquer momento vai acontecer isso no mercado e vão dizer que o cara é o gênio, mas está caminhando para isso. Você acha que eu estou equivocado? O que você acha disso? Eu entendo o seu ponto de vista e o que você fala realmente é interessante. O cara joga bem com os pés porque é zagueiro, tem noção de tempo de bola, né, da bola aérea. Né, isso. Pode ser que tenha um pouco de dificuldade nas bolas rasteiras, principalmente nas quedas, porque não está trabalhado para isso. Então vai ter um pouco de dificuldade, sabe? Isso. Mas assim, no geral, se você precisar de uma emergência, um zagueiro seria interessante. Embora você tenha, assim, quando você tem necessidade, urgência de usar um jogador de linha no gol, coincidentemente, quem procura ir para o gol são o atacante. Você já viu isso? Eu já vi o Pelé, né? Assim, já vi no Flamengo o Gaúcho, aquele menino, o atacante que faleceu, que era um grande menino, sabe? Eu lembro dele. Muito bom na bola aérea também. Então, sabe, os atacantes, eles têm uma certa tendência, né? A ir para o gol e acabam sendo bem-sucedidos. Mas realmente, do jeito que eu entendi o seu raciocínio e assim, o zagueiro ele tem muita
Facilidade. Facilidade pelo posicionamento dele no campo, pelo Está espaço, próximo ao goleiro. pelo domínio e tempo de bola aérea, né? Tanto frontal quanto laterais, né? Então, realmente, existe essas... vai acontecer, você vai ver, você vai lembrar de mim. Tem fundamento ao seu ponto de vista. Então, Beto, uma outra coisa que eu queria fazer. Eu trabalhei em Portugal. Sim. E eu vi um goleiro uma vez, ele é belga, Prodome. Eu vi esse cara jogando contra a gente, ele fez uma defesa, eu acho que aquele cara ali, no meu conceito, que eu vi de perto, eu vi o Carlos da seleção jogou comigo, que era um goleiraço também. Esse cara, para mim, foi assim um tremendo de um goleiro. Eu vi esse cara de perto. E ele fez uma defesa contra a gente que realmente foi de mão trocada, um negócio assim que não dá para perceber como é que ele conseguiu fazer. Qual desses goleiros todos, nessa longa vida de futebolística tua, como treinador de goleiro, como atleta e como assistente, como treinador, qual o goleiro que você falou assim, porra, esse cara é minha referência? Teve algum? Rapaz, você lembra do Dassaev? Pô, com certeza. Rapaz, é um russo, né? Eu gostava muito desse goleiro, de ver ele jogar, sabe? Jogava simples, né? Você não via ele caindo no chão de qualquer jeito. Estava sempre bem posicionado, reposição perfeita, tanto na bola longa como saindo jogando. Simples, quase não aparecia. E estava sempre presente. Embora nesse período todo eu tive muitos nomes interessantes, né? Mas esse foi a tua meu melhor referência? Era uma referência que eu tinha, assim, gostava de ver ele jogar. E a gente acaba gostando e seguindo, né? Aquele, porra, legal, aquele cara padrão, lá, né? Faz o que eu gosto. E o Higuita? Higuita... O que tu achava do Higuita? Um grande goleiro, né? Um grande goleiro. E assim, um pouco folclórico, né? Colocando Mas eu era um pouco crazy. Colocando a equipe dele em risco, né? Em determinadas situações. Não, assim, de tomada de decisão dele, né? Mas ele sabia jogar, cara. Um cara que sabia jogar com o pé, bom posicionamento, e a equipe confiava nele, cara. As saídas que ele dava... Ele hoje ia ser um fenômeno, não ia? Porra, ele saía pra atacar e atacava mesmo, entendeu? Ele largava o gol e ia embora, cara. O cara tinha confiança pra isso. O futebol hoje não tá muito assim. Hoje em dia o futebol envolve muita coisa muito séria, e uma situação muito arriscada dessa acaba colocando a sua equipe numa situação muito delicada, né? Mas ele era um cara corajoso, né? Nós tivemos uma passagem, nós dois, eu fui para trabalhar nos Emirados, para você aí, nosso internauta, que está aqui participando desse nosso trabalho. Não se esqueça da Pinnacle, ok? Dá uma olhadinha para cá. Não se esqueçam da HomeBet. A HomeBet, eu sempre digo, if you wanna be a winner, vai para a HomeBet. Se quer um vencedor, vai para a HomeBet. Observa lá o que eles estão fazendo, que você vai entender. Dá uma clicada lá no YouTube, lá no Google, vai lá e acha que vocês vão gostar. Mas então, a gente quando fui trabalhar nos Emirados, na segunda vez, ou na terceira vez, eu convidei essa figura aqui para ir comigo. Bom, qual foi a experiência que nós tivemos lá? Você teve uma dificuldade, que nós tínhamos goleiros com algumas dificuldades, e você teve que fazer mágica. Como é que foi aquele trabalho, Beto? Olha só, Arthur, primeiro naquela época eu fiquei muito feliz, né, em te encontrar no Catar, né? Eu estava trabalhando numa equipe do Catar, estava trabalhando no Accra, o Accra Sport Clube, e você foi fazer um período de treinamento no Oeste? Não, tu já estava com... Os Emirados. Com a equipe dos Emirados, do Al-Wassa. E aí eu encontrei você lá. Você foi fazer pouco tempo de treinamento lá, encontrei contigo. Foi uma mini pré-temporada. E você falou assim, Beto, eu lembro bem que você falou assim para mim, Beto, eu tô com um problema lá nos goleiros, eu não tô muito satisfeito com o trabalho que está sendo realizado lá. Você quer ir para lá? Eu estava nesse clube, no Accra. Eu falei, vou trabalhar com você? Vai. Então eu quero ir sim. E aí você falou, então quando eu voltar lá eu resolvo. Aí você voltou para os Emirados Árabes e logo em seguida veio a proposta dos árabes lá do seu clube para eu ir para lá.
E estava chegando o final da temporada no Catar e o clube queria renovar comigo. E aí eu estava com um treinador da Bósnia, que eu gostava muito dele, um cara bacana, e gostava muito dos brasileiros. Aí eu falei para ele, fulano, eu não vou ficar. Eu não vou ficar que apareceu uma oportunidade para eu trabalhar nos Emirados e eu vou para lá. Ele ficou muito chateado, né? Pô, te trouxe para cá, gosto de você, tu vai embora, vai me abandonar e tal. Mas acabou, o nome dele é Jamal, sabe? Jamal, cara bacana. E acabou achando interessante eu fui para trabalhar contigo. Cheguei lá, tive a oportunidade de encontrar os goleiros precisando de trabalho realmente, né? Que eles estavam Era uma carência absurda. Estavam precisando muito de trabalho específico, que eles não tinham nada. Estavam muito crus e precisando trabalhar bastante. E nós fizemos isso, né? Você lembra bem com nossa equipe, eu, você e o Robson, né? Comissão técnica pequenininha, né? Os trabalhos físicos foram muito intensos, né? Com o suporte teu, do Robson, meu, te ajudando também, que a gente fazia, eu ajudava em tudo. E nós fomos evoluindo. E lembro que os goleiros foram ganhando condição, né? E credibilidade na equipe. E nossa equipe ficou muito boa, né? Ficou. E tanto eu lembro que o goleiro, o primeiro goleiro que eu encontrei, acabou o irmão dele jogando no lugar dele, que era um goleiro mais alto, ele era mais baixinho. Isso. E o irmão acabou jogando e jogando bem também. E você colocou o irmão para jogar, né? Não, eu estou tocando nesse assunto porque você teve muita dificuldade, porque existia uma carência de qualidade absurda no gol. E você teve que se virar. E a gente trabalhava direto, né? E você trabalhava com o temperamento dele, né? Eu sempre cuidando deles, a gente ainda trazia os goleiros lá da base lá para juntar com eles, para a gente ter número, né? Para não matar os goleiros. E eu gostei muito de trabalhar com eles e eles acabaram tendo prestígio lá no clube. E foram aproveitados, né? Lá no clube. Fizemos e até hoje, bom, né? E até hoje o pessoal lembra da gente, lembra. O meu irmão sempre recebe. Eu tenho um irmão que ainda está lá trabalhando até hoje, o Edmar, trabalha na seleção agora e mora em Dubai. E ele está sempre recebendo, encontrando o pessoal do Al-Nassr, do Al-Nassr, sempre manda né? da seleção, sempre manda uma lembrança. Quanto tempo você ficou no Catar, Beto? No Catar eu fiquei. Na seleção, fiquei 12 anos. 12 anos na seleção? Mais 2 no Accra. Então você tem 14 anos de Catar. Só de Catar. Bom, quantas escolas você confrontou? Rapaz... Assim, en passant. Mais 5. Alemão? Trabalhei com alemão, trabalhei com dinamarquês, brasileiro, árabe, né? Trabalhei com árabe. Argelino? Trabalhei com o Bósnia, trabalhei com aquele Bósnia lá. E... Francês? Francês, não tive oportunidade de trabalhar, não. Italiano? Português? Também não. Português também não. Foram esses aí, Brasil, Bósnia, árabe, português não, francês também não. Você concorda que a passagem dos brasileiros dentro do Oriente Médio ela teve um significado muito importante para estar no nível que chegou hoje? Com certeza. Eu atribuo à escola brasileira, de maneira geral, né? E a presença dos treinadores tops do Brasil que foram dar sua contribuição no mundo árabe, né? De maneira geral, de suma importância. E eles foram realmente o alicerce do futebol que os árabes jogam hoje, né, no momento, né? E a gente, assim, sem ir muito longe, podemos citar nomes, né, de treinadores como Parreira, Zagallo, Evaristo de Macedo, Procópio e outros, Dino Sani, nomes importantes do futebol brasileiro que foram lá e realmente
fizeram marca, uma base sólida para que qualquer outro treinador de qualquer parte da Europa que hoje que aparecem por lá, terem sucesso. Que nós plantamos o futebol. E por que você acha que hoje já não nos tratam como antigamente? Eu acho que tem a ver muito com o momento, sabe? Eu acredito, principalmente de seleção brasileira? Acredito que se nossa seleção tivesse num momento de conquista, né, assim, conquistando alguma coisa, fatalmente o número de treinadores brasileiros por aquele lado lá seria muito maior, né? E isso a gente já pôde constatar em algumas outras situações de conquista de mundial e a contratação de treinadores brasileiros nesses países ser muito alta, né? Então, Beto, já que você está falando sobre isso, eu queria te perguntar o seguinte: quantos anos você ficou como treinador de goleiro e em que momento você virou assistente? Olha, eu comecei a trabalhar como treinador de goleiro em 1983, né? E parei de ser treinador de goleiro em 2011, quando vim trabalhar no Botafogo. Como é que surgiu o convite para você mudar de setor, vamos dizer assim? Lá nós fomos trabalhar num projeto no Kashima Antlers com o Oswaldo, e eu fui como treinador de goleiros, né? Eu já vinha trabalhando com ele há vários anos seguidos, e nesse trabalho lá do Kashima Antlers, eu fui como treinador de goleiros, e fui treinador de goleiro durante 5 anos, período que ele ficou lá. Mas, assim... O Evaldo ficou 5 anos no Kashima? No Kashima Antlers. Bom tempo, anos, né? Mas, assim... meu trabalho não se restringia só ao treinamento de goleiro. Eu dava um suporte mesmo, como eu fiz contigo nos Emirados Árabes. Sim. Então, acabava dando um suporte na observação de cima e trazia subsídios para ele no intervalo do jogo, sabe? Era uma forma que a gente tinha de contribuir com como se fosse um analista de desempenho também. Né? Exatamente. E era até interessante porque era... o olhar do treinador vendo o jogo de cima, e eu trazia para ele de forma bastante sem alarde, né? Com cuidados. Sem interferência, né? Com cuidados, relatando exatamente o que estava vendo, o que podia ser melhorar, em que setor tinha fragilidade, e muitas vezes batia com a cabeça dele, que ele também estava no campo, estava vendo o jogo, né? E ele tinha as opções de saída. Então, o período foi muito grande, sabe? De treinador de goleiro. E depois, a partir de 2011, quando nós saímos do Kashima Antlers, Oswaldo recebeu o convite para vir trabalhar no Brasil, no Botafogo. E ele achou que era interessante voltar para o Brasil naquela época. E me falou: Luiz, eu quero que você seja o meu assistente. Eu não quero que você seja mais o treinador de goleiro. Quero que você me ajude, sabe, de uma forma mais direta comigo. E foi aí que aconteceu isso. E como é que vocês montavam a metodologia de trabalho semanal, assim, sem falar de pré-temporada? Como é que vocês faziam? O Oswaldo é que desenhava, ele pedia? Como é que funciona? A gente trabalhava... Só para o internauta entender a gente trabalhava planejamento de um trabalho, se baseava no que a gente tinha de alvo, que era a competição, né? Então, em função da competição que a gente tinha, a gente, em conjunto com a comissão técnica toda, né? Comissão técnica toda, a preparação física. Eram quantos? Os fisiologistas. No Botafogo a gente tinha analista de desempenho, né? O treinador, tinha o treinador principal, o assistente, treinador de goleiro. 3. O analista de desempenho tinham 2, e tinha um aprendiz, tinham 3. Tinha o fisiologista. 7. Fisiologista tinha mais um... Era o Renatinho?
Fisiologista na época era o Altamiro Bottino. Altamiro. E tinha um segundo dele, que eu não me lembro quem era, um menino até que eu conheço. Eu nunca mais... Então só aí já tem 8 pessoas. Então, a comissão técnica era grande, mas o Oswaldo reunia todo mundo, tinha panorama geral de como estavam os atletas, e depois, na hora da montagem dos trabalhos, aí entrava o preparador físico e o fisiologista e a gente. Já sabia qual era a condição geral de todo mundo, através do departamento médico. A fisiologia nos dava um parecer geral do grupo, né? Sabia que a gente podia contar para as competições, para os jogos. Tinha fisiologista no Japão? Tinha fisiologia. E ele, como é que ele intercedia? Intercedia e lá, assim, trabalhava muito com... Deixa eu voltar atrás aqui, essa pergunta aqui, sua. A gente tinha um médico, né? A gente não tinha um especialista, não, um fisiologista, não. A gente tinha um preparador físico, que era o Ricardo Henriques, né? Por sinal, muito tinha competente. o Alex Evangelista. Isso o Oswaldo me lembra que ele falou. Que era um profissional com bastante conhecimento na área da fisiologia e acabou nos ajudando em conjunto com o Ricardo Henriques. E um profissional específico na fisiologia a gente não tinha. Mas tinha o Ricardo. O Ricardo, e o Ricardo é muito bom, um preparador físico de excelente nível. Sim. Hoje ele trabalha no Vasco, lá. Ele é coordenador técnico da educação, da preparação física no Vasco, na base. Esse profissional é excelente, com conhecimento muito grande de fisiologia. Ainda tinha o Alex, o Oswaldo, eu, todo mundo da área da educação física. Muito bom, né? Então, por isso que foi sucesso. E da área dos japoneses não tinha ninguém da fisiologia, não. Mas o Ishii era muito bom, assistente do Ricardo, era um japonês. O nome dele era Ishii, muito bom também, um bom profissional, que trabalhava também muito em conjunto com o Ricardo, e ainda tinha o Okuno-san, que era o assistente japonês. Sabe, que o Japão tem muito isso, sabe? Você bota tem um assistente, velho, treinador, né? Aí o cara tá ali para aprender mesmo. Mas assim, a preparação do trabalho era muito voltada para o preparador físico. Depois que saía da parte da fisiologia, era o preparador físico. Quem fazia a programação? E aí essa programação, por exemplo, o Oswaldo era o head, né? Então a gente ia montando. O que a gente precisa para o jogo tal. Então a gente montava um planejamento para o mês, sabe? Para a temporada inteira, um macro, entendeu? Mas a gente cuidava... porque precisa de resultado, né? E a gente ia cuidando do planejamento para 5 jogos, 4 jogos, entendeu? Ia jogando, entendeu? A gente tinha o macrociclo, que a gente trabalhava montava o esboço geral, e à medida que a gente fosse necessitando, a gente ia jogando dentro do planejamento para os jogos. Jogos, semana que tem 2 jogos, o que a gente vai fazer? Como a gente vai atuar? Vai trabalhar o quê? Em função de quê? Com o objetivo de quê? Para quê? Tem um link entre todos os setores. Exatamente, né? Exatamente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje, vamos passar para o hoje. Você vê hoje o Flamengo no momento que ele está. Mudou de treinador várias vezes e tal, e isso é uma cultura que a gente não consegue mudar, né? Qual é o seu olhar profissional nesse sentido, com essa troca constante, e o fato de nós treinadores perdemos um pouco da nossa credibilidade e o mercado abriu para os estrangeiros de uma forma assim bem volumosa? Por exemplo, com relação a mudanças constantes de treinadores, isso acaba desgastando a equipe, porque você não... Primeiro que cada treinador que chega não tem tempo hábil para preparar a equipe que ele pretende. Às vezes a equipe está bem
preparada, já está em condição de competir em alto nível e acaba perdendo por mudança de filosofia de jogo, né? Então você não tem tempo para ajustar sua filosofia, aí vem outro, não consegue, o terceiro não consegue, e quem acaba ficando prejudicado é a equipe toda, é o clube. Então, eu sou a favor da permanência do técnico. E de preferência, aquele que conhece bem a região onde ele está trabalhando. Não adianta nada você trazer um profissional de fora do país que não conhece a cultura do país, não conhece os nuances do futebol do Brasil, né? Não conhece nada disso e quer implantar a forma dele de competir, que não vai levar a lugar nenhum. Não. É porque, Beto, olha só, eles estão querendo mudar. Depois de 2014, houve uma mudança radical no futebol brasileiro no sentido de, primeiro, muitas críticas com relação à nossa atualização dos treinadores. Aí que pintaram os cursos que nós fizemos, né? Isso foi um fator assim que foi, para mim, tentativa de mudar a nossa genética, o nosso DNA. Não estou nem falando de cultura, estou falando de genética mesmo. Nossa genética futebolística, ela é específica, como é a da Argentina. Você não vai mudar o temperamento do argentino para jogar futebol, como não vai mudar o do uruguaio. Então, nessa avaliação que eu faço com relação a essas mudanças, me preocupa ter profissionais ainda com condições de estarem trabalhando, como é o seu caso, como é o caso do Oswaldo. Eu acredito que eu também tenho totais condições de estar trabalhando, mas não estou falando por causa própria. Uhum. Eu falo assim, eu acho que é um desperdício muito grande você não deixar profissionais com essa envergadura, com esse conhecimento, prostrado em casa, observando que o nosso futebol não apresenta melhoras, porque a nossa seleção brasileira é o reflexo do que acontece dentro da nossa cultura hoje. Então a minha pergunta é a seguinte, você não acha que deveríamos estar usando mais esses profissionais, que, enfim, no teu caso, no caso do Oswaldo, o próprio Jair, numa função um pouco mais tranquila, e muitos outros, como é o Abel Braga agora, que teve algum problema de saúde, mas já estava recuperado. Então, a minha pergunta é, não poderíamos estar valorizando mais esses profissionais e estar dando condições de o próprio curso da CBF ter um engajamento melhor e uma estrutura melhor de conhecimento para que essas novas gerações fossem melhor aproveitadas? Olha só, eu assim, antes de falar desse assunto, desse aspecto, eu gostaria de dizer que eu acho que futebol é aberto para todos. Todos têm o direito de exercer a sua profissão em qualquer parte do mundo que seja. Tanto isso é verdade que nós fomos muitas vezes trabalhar no exterior. Perfeito. Né? Agora, e se tratando de Brasil, nós precisamos valorizar mais o nosso profissional e respeitar o nosso profissional. Falo isso porque você vai na Inglaterra, você vê até hoje, tivemos agora recentemente o nosso Bob Charlton falecido. Sim. E um homem que foi muito reverenciado e respeitado lá na Inglaterra pelo que ele foi como jogador, como dirigente e outros, tá? Verdade. E se respeita o treinador, entendeu? No Brasil, a gente descarta profissionais qualificados, né? Profissionais qualificados e são descartados através de opinião errada de imprensa, de torcida, acabam massacrando o profissional e ele acaba sendo demitido e perdendo a oportunidade de trabalhar em outro clube. Qual foi a sensação que você teve, Beto, quando você teve que substituir o Oswaldo por alguma razão que isso aconteceu? Aconteceu. E como é que foi essa responsabilidade de ficar na beira do campo representando? Como é que foi essa... Primeiro que era uma honra poder estar
substituindo o Oswaldo. Qual clube? Aconteceu já no Sport Recife, no Atlético Mineiro, no Corinthians, sabe? No Kashima Antlers nunca aconteceu, porque lá tinha eu ficava mais na parte de cima, trazendo subsídio para o Oswaldo, e o Okuno era o homem que ficava mais no campo. Sim. E no Ural Reds também aconteceu, de eu ficar mais em cima, trazia material para o Oswaldo e não ficava no campo. Mas no Brasil eu fiquei quase todos os jogos no campo, a maioria, no Santos também, uma parte no campo e uma parte lá em cima. Inclusive também no Santos aconteceu de eu substituí-lo. Né? Primeiro que era uma honra substituir o Oswaldo, né? E segundo que assim, eu ia com tranquilidade porque a gente tinha embasamento no que a gente tinha trabalhado naquela semana, naquele período, e eu sabia tudo que precisava, que a equipe precisava, porque o Oswaldo já tinha deixado tudo organizado. Pronto. Ele só não estava presente no campo, mas eu já sabia tudo que precisava ser feito. Eu tinha noção e a coordenação de dentro do campo. Até as trocas, você já tinha uma ideia do que ia fazer? Tinha uma ideia do que ia acontecer, fazer, né? Que poderia acontecer numa emergência, porque eu não ia estar com ele. Precisa de um preparo para isso? Olha, antes do jogo? Para mim, o preparo era o estar dia a dia com ele, já estava bastante ajustado, né? E é evidente que a gente conversava antes, dormia tranquilo, sem problema. A gente vai ficando mais maduro, né? Mais amadurecido, né? Acostumado ao contato no trabalho assim de grandes equipes e com sucesso. Então, existia... O Atlético Mineiro foi bom? Foi bom, foi uma passagem boa, sabe? Foi uma passagem muito boa. Uma vez ou duas? Não, no Atlético Mineiro foi uma vez só. Sabe? Eu trabalhei lá, adorei aquele clube. O Atlético é uma casa excelente para trabalhar, né? Tem tudo, né? E ainda pegamos uma parte nova, né, daqueles campos de treinamento deles lá, né? Uma parte bem, o CT moderna. Ficou muito bom. Bem moderna. Você estava no Corinthians com ele, não, né? No Quando Corinthians, foi campeão do mundo? Com o Oswaldo, não. Em 2000, né? Isso. Não estava. Esse período eu estava no Catar. Trabalhando. Então, na outra época... Depois eu fui em 2000 e... Eu vim pro... 2004, eu fui trabalhar no Santos, mas foi com Vanderlei Luxemburgo, que me convidou para trabalhar em 2004, trabalhei com ele. Mas em 2005, trabalhei com o Oswaldo. O Oswaldo foi convidado para trabalhar no Santos em 2005. Eu trabalhei com ele em 2005, trabalhei em 2010, se eu não me engano, 2010. E 2014, 3 vezes no Santos com ele. Então, e assim, essa participação para substituí-lo era de forma bastante tranquila, porque a gente tínhamos trabalhado a semana inteira em cima daquilo, tinha noção de tudo que poderia acontecer no campo. E quando tinha alguma coisa assim que ele gostaria de falar, no intervalo, sabe? Sempre tinha se pudesse descer, se não pudesse descer, ele me dava uma informação, eu já sabia mais ou menos, falando, acho melhor botar fulano e tal. E a gente acabava ajustando sem nenhum problema assim. Porque veja bem, eu vejo porque o Oswaldo sempre teve um perfil calmo, né? Muito calmo. Ou eu estou errado? Não, muito calmo. Assim. Os momentos mais tensos, como é que ele conduzia? Ele reagia muito bem, sabe? Com bastante tranquilidade. E nas derrotas? Nas derrotas também encarava de forma normal. Assim, um pouco... Se as pessoas o tratassem com respeito, né? Ele tem bastante inteligente para saber dar uma resposta inteligente também, né? A altura. A altura. Mas, assim, de maneira geral, sabe, ele tinha bastante equilíbrio, sabe? Ele falou para mim que ele ainda tem sonho de estar no campo. O que você acha? Eu acho que ele deveria estar, sabe? Que qualidade, sabe? E vontade física e técnica, psicológica ele tem para trabalhar. E eu gostaria de voltar a trabalhar com ele ainda no campo. Acho que a gente tem muita coisa para
oferecer para as equipes aí, em termos de futebol. Ou então, Beto, com relação à seleção brasileira, o que você está achando desse momento que nós estamos vivendo? Eu acho que... O que precisa? O que precisa é, primeiro, saber quem vai ser o treinador. É o Fernando Diniz que vai ser o treinador? Vai ficar dependendo de treinador lá de fora que vem? Nós precisamos definir o que nós queremos, quem vai nos conduzir, sabe? Para a gente poder planejar, para traçar o nosso planejamento, sabe? E seguir em frente, e acreditando no que a gente está fazendo. Fala o Fernando, hoje, me dê aí 3 nomes para a seleção brasileira, brasileiros. Você tem que você tem assim, olhar para os experientes, né? Não tenho a dúvida. Você não vai botar não, assim, por conhecimento, por idade, não estou nem pensando nesse aspecto, não. Estou pensando por exemplo, o Fernando é jovem, mas é um jovem que conhece. O cara tem conhecimento de futebol. Sabe? O cara vive futebol. Quando o Fernando era nosso atleta, cansei de vê-lo. O treinamento acabar, ele ficar sozinho no campo, trabalhando uma jogada que ele pensava, que ele achava, sozinho, cara. Não tinha ninguém ajudando, sabe? Ele sozinho. Foi no Santos? No Fluminense, entendeu? Ele jogou com vocês o quê? 2 vezes? No Fluminense, uma, e no Santos, o Oswaldo levou ele também para o Santos. Na segunda passagem nossa no Santos. Então, assim... Ele era assim, daquele jeito, falando pra caramba? Ele sempre foi assim. Ele sempre foi vibrador no campo, sabe? Reclamava com o juiz, com o colega dele, mas sempre em função da equipe, sabe? Então é um profissional que é jovem, mas tem conhecimento. E penso também nos mais maduros, os caras que viveram o futebol do Brasil, né? E a gente tem vários nomes. Dorival Júnior é um bom nome. Excelente nome, cara. O Dorival. Perfil baixo, né? Nós precisamos valorizar esses profissionais, né? O Mano Menezes já teve a oportunidade na seleção, mas é um nome que não se pode desprezar. E outros do nível deles, entendeu? Que estão aí e que tenho certeza que batem na seleção, fazem um trabalho bonito. Porque tem conhecimento, tem experiência para isso. Beto, olha só, a experiência... muitas vezes a pessoa, porque você passa de 60 anos, vamos botar esse número aqui, passou de 60 anos, você é uma figura descartável. E eu vejo que na Europa não é assim. E se a gente quer colocar aqui modelo europeu, por que também a gente não coloca esse modelo? Eu também acho. Verdade, eu concordo com você. Por que a gente não pega, então, os caras que têm mais, né? Você falou de Bob Charlton, nós tínhamos aí o Bob Robson, que foi veterano. O manager do Manchester United, que é respeitado Alex até Ferguson. hoje. Mr. Ferguson. O Alex Ferguson, coincidentemente, eu encontrei com ele na Malásia, quando a gente foi fazer uma pré-temporada para disputar uma final de Copa da Ásia. A simplicidade daquele homem, rapaz, impressionante. Nem parecia que ele era o cara que ele era. Então eu acho assim que nós estamos muito carentes de abrir a porta de novo. Tem tanta gente boa aí. Vou falar do Leão. Lembrei do Leão. Não estou dizendo que seja ele o cara, mas será que ele não pode contribuir? O que esse homem tem de conhecimento? Zé Mário, que esteve aqui Zé com a Mário, gente. treinador Zé tanta Mário. coisa aqui. Jair Pereira, pô. Jair, René Simões. O René está trabalhando ali num clube aqui no Rio de Janeiro. Vi. Então, a gente tem assim um cabedal de profissionais que a gente vai até esquecer, mas que eu vejo, sabe, Beto, que a gente poderia estar usando, principalmente em cursos, ou dentro dos clubes, ou nos cursos, para você poder transformar. Por exemplo, no outro dia eu vi o Joel Santana, Diniz, olha aí, Diniz, não faz isso, Diniz. Ele estava dando uma chamada no Fernando. Então, você pega a experiência de um cara desse e, senta aqui Maurício Barbieri,
que fez o curso com a gente lá. Excelente profissional. Pô, não é? Aí você chega com ele, senta, pô, o que você acha? O que você acha? Você pensa nisso aqui, eu não estou dizendo para você fazer o que eu quero, você não acha que poderia ser feito dessa forma? Eu acho, Arthur, que a convivência entre profissionais ela é muito saudável, sadia, né? E a troca de informação ela tem que existir, cara. Certo? E eu acho que os treinadores precisavam estar juntos mais vezes, sabe? Esse é um ponto que eu ia falar agora. Precisa para trocar ideia. Acho que nós criamos um espaço para que isso acontecesse. Né? Eu estou vendo, é importante você aqui nesse bate-papo a gente conversar sobre isso, porque o Brasil precisa disso, os nossos treinadores precisam disso, trocar conhecimento, sabe, informação, aguçar ponto de vista. Às vezes tu tem uma ideia visão na cabeça, uma visão, sim, e precisa compartilhar com seu colega, e ele acaba te dando mais um detalhe no seu raciocínio, em alguma coisa. Que pode mudar, né? E que acaba alterando para melhor, né? Então... Mas eu acho que sempre teve muita também uma certa vaidade, né? Eu acho do nosso meio, né? Eu acho que não deveria existir isso, vaidade, né? Tinha que ser alguma coisa mais simples. Mas o meio humilde leva para esse lado, porque você, querendo ou não, você é concorrente do outro. Querendo ou não, quando aparece uma brecha, aparece 5, 10 nomes, 15 nomes para entrar naquela vaga. É uma vaga. Então, evidentemente que todo mundo está querendo entrar ali. Aí só entra um. Os outros 14 ficam lá, né, sonhando com uma outra oportunidade. Então, eu acho o seguinte, que deveria existir um número limitado para concursados para treinador de futebol. Então, tem um número limitado aqui. Então, dentro de 5 anos, nós vamos abrir um mercado para 10 profissionais. E outra coisa que eu acho que deveria ser feito, os profissionais deveriam passar na base para você ter uma noção, nem todos, logicamente, mas você precisa ter conhecimento da base para quando você chegar em cima, você estar mais preparado. O que você acha? Eu acho que a experiência ela começa desde a base, né? Você precisa conhecer o futebol na sua totalidade. E a formação é muito importante, né? Saber como se inicia a formação de um atleta, né? E conhecer as etapas que ele passa, né? Até chegar a nível profissional e a nível de competição profissional, né? Importante. O profissional precisa conhecer isso tudo. Roberto, queria falar de títulos. Sim. Quantos títulos que você teve aí? Um monte, né? Qual deles que foi o mais importante para você? Olha, eu acho assim, em termos de clube, de importância, de título, eu acho que foi o Campeonato Mundial, na época que eu participei do Flamengo. Embora eu não tenha ido no jogo final no Japão. Contra o Liverpool? O Carpegiani resolveu levar só 2 goleiros para essa viagem e levou o Raul e o Cantarelli, né? Eu não fui, mas assim, em termos de participação, foi muito efetiva para mim e a importância desse título foi muito grande, sabe? Foi um título que realmente marcou. E como auxiliar e assistente e tal? Como assistente, como treinador de goleiro, eu tive um título muito importante, que foi o Brasileiro de 2004 no Santos, trabalhando com Vanderlei Luxemburgo. Foi uma conquista muito importante, porque quando eu cheguei no Brasil para trabalhar com Vanderlei no Santos, convidado por ele, o Santos estava na 12ª posição no Campeonato Brasileiro e ainda pegaram no meu pé no aeroporto uns malucos, dizendo que eu ia para um time que ia ser rebaixado. E nós fomos campeões brasileiros, jogando futebol bonito. Como é que foi essa virada? Foi trabalho, né? O Vanderlei era muito aplicado no trabalho, a gente em cima. E
tivemos que apertar no treinamento dos goleiros e complemento de treinamento. Quem era o goleiro, você lembra? Na época tinha o Júlio Sérgio, o Mauro e mais um outro menino que eu não me lembro o nome dele agora. E acabou jogando o Mauro, nem o Júlio jogou. O Júlio era excelente goleiro também, mas acabou jogando o Mauro. O Vanderlei ainda trouxe o Tapia, aquele goleiro da seleção chilena. Ah, era o Tapia. O Tapia veio do Chile para jogar no Santos, mas jogou umas partidas, mas quem jogou mesmo foi o Mauro, e quem foi campeão foi o Mauro. Deixa eu te perguntar uma coisa, Beto. Desses profissionais todos que você trabalhou, qual deles era o mais engraçado? De atleta? Que você lembra assim, um cara... Olha, eu lembro de profissionais assim engraçados que eram de grupo, sabe? Muito de grupo. Eu lembro muito do Manguito no Flamengo. Assim que eu cheguei, ele ainda estava por lá. Eu já conhecia o Manguito do Olaria, na época ele jogava no Olaria, mas era muito engraçado no Flamengo. Mas como assim? Engraçado em quê? Muita... Fazia graça de tudo, sabe? Mas, e o Peu? Peu, eu ia falar do Peu também. O Peu era muito engraçado. Um menino que veio lá do Nordeste, né? E jogava muito, mas era muito gago, engraçado. O que era? O Peu tinha algum problema. Era gaguinho, né? Né? Eu acredito que agora seja menos, sabe? Mas ele era muito engraçado, muito engraçado e assim... Tem alguma história dele aí que a gente dá uma risadinha aqui, uma pessoa que conquistava todo mundo com a simpatia dele, sabe? Impressionante. Assim, histórias do Peu que eu me lembre, o Júnior e o Zico lembram mais, assim, que eles faziam muita resenha com o Peu, entendeu? Eu me lembrava de algumas, assim, mas no momento eu não me lembro não, para poder contar aqui para você. Mas tudo bem. Mas ele era muito engraçado mesmo. Mas vamos aqui. Eu estou quase terminando aqui o nosso podcast, mas eu queria te perguntar o seguinte: qual é o sonho hoje? Olha, a gente está num período um pouco maior sem trabalho, né? Na verdade, o sonho é retornar ao trabalho, porque o período de inatividade está um pouco estendido para a gente que estava acostumado a sair de um clube e ir para o outro, né? Não demorava muito tempo, já estava trabalhando. E eu acredito que isso vai acontecer, sabe? Eu tenho fé em Deus que isso aconteça, porque a gente ainda tem muita coisa para produzir e para dar para as equipes ainda. Tem muita coisa a oferecer. Nesse Campeonato Brasileiro, você acha que o Botafogo leva? Olha, a probabilidade é muito grande, né? A vantagem é muito grande, né? Mas o clube precisa estar concentrado, porque ainda faltam muitos jogos. 9 rodadas. Praticamente eles têm uma para cumprir ainda. 10. Então, desses clubes. Eu posso até citar alguns exemplos, e o mais evidente foi o título, não sei se o Oswaldo falou contigo, do nosso primeira conquista do campeonato japonês em 2000 e... Essa ele contou aqui, rapaz, mas foi assim, aquela... Então, a gente estava atrás, se não me engano, diferença de 13 pontos do líder, e a gente estava lá brigando, fomos ganhando jogos. Foi esse título que uma jornalista levantou e falando que era o pior momento. Foi. No início desse ano, nós empatamos com um time pequeno, e a jornalista falou que era o pior início de temporada do Kashima Antlers no Japão. Então, e o Oswaldo, né, para não te cortar, falou, então eu gostaria que você, no final do campeonato, viesse falar comigo a respeito do desempenho do Kashima Antlers. E ela foi mesmo. Nós fomos campeões e ela falou lá na frente. Não, ele falou aqui. Falou para você? Falou. Não, eu achei maravilhoso, porque inclusive, eu até falei com ele que eu gostaria de ter um segundo tempo com ele. Porque seria maravilhoso ter você e ele aqui. Oportunidade, vale a pena, mas as histórias dele são com bastante detalhes, sabe? Isso.
Então, assim, Beto, uma coisa que eu vejo hoje, assim, falando rapidamente no futebol de hoje, como é que você vê o Flamengo de hoje? Eu acho que o Flamengo está em boas mãos, sabe? O Tite é um profissional que todos nós conhecemos, é um profissional trabalhador, segue à risca os conceitos de treinamento, está bem assessorado, muito bem assessorado, né? Pelo Fábio, que é nosso colega, que trabalhou com a gente no Fluminense e outras situações. O filho do Tite, que é um profissional também que segue o caminho do pai, né? O Kleber, né? O Kleber, que é o auxiliar, o outro assistente. Que, pô, esse cara César Sampaio. Campeão, né? César Sampaio, só gente boa. Então, o Flamengo, graças a Deus, quando eu falo graças a Deus, eu falo em termos do clube do Brasil. Tá, sim, eu entendo. Tá bem encaminhado. Por isso que eu te perguntei do Botafogo. Tá bem encaminhado. Com relação ao Vasco, hein? Esse momento difícil, hein? O Vasco está num momento difícil, Arthur, mas eu tenho acompanhado também, sabe? Melhorou, tu não achou? Melhorou muito. Eu também acho. O Ramon Dias é um profissional sério, né? Que inclusive falou lá no início, ó, nós não vamos cair. E eles não vão cair, Arthur. E o trabalho é muito sério. Precisa de ajuste? Precisa. Precisa de tempo. Você passou por esse momento de time caindo e vocês balançando ali? Teve? Rapaz, eu não me lembro, não. Eu tive. Me parece que no Brasileiros, assim, o Sport em Recife, não tivemos muito lá próximo da zona de rebaixamento, mas tivemos ali no meio da tabela. Não, é porque muda muito a característica de tudo, né? Por exemplo, o semblante dos atletas, né? O treinamento ficam achando que aquilo que você faz não dá certo. O emocional do atleta. E você tem que ter um poder de convencimento muito bom, você tem que ter uma comissão técnica firme, porque se tiver 1 ou 2 pessoas ali dentro que duvidem, pode gerar problema. Com certeza. Então é isso, Beto, eu quero te agradecer muito aqui, deu a minha hora. Nós já estamos aqui já um bom tempinho aqui conversando. Eu queria te agradecer por você ter comparecido aqui. Obrigado pelo teu conteúdo. É gratificante ter você aqui, pela nossa amizade que nasceu na faculdade. Aliás, não, né? Quando eu fui lá no Bangu fazer teste lá e você me ajudou. A gente ainda ficou um período muito bom, um período até grande lá no Bangu trabalhando, né? Foi. E depois você acabou indo jogar no ADN, não foi? De Niterói? Fui levar surra, né? Que a gente só levava surra. Acabou indo pro ADN. Time ruim. Foi aquela história, né? A gente jogava para pagar a faculdade. E eu ainda fui jogar contra você. Ainda joguei contra você no ADN. Eu não lembrava, não. Bangu e ADN, lá em Niterói. Foi quanto? Lá no Caio 4, 8? Não foi isso, não. Não me lembro, não. Legal. Eu não sei se foi 1 a 0. Era jogo difícil, que o seu time lá não era tão ruim assim do jeito que você tá falando, não. Tô brincando. O nosso time era engraçado, porque tinha gente que a gente tinha que ter, para pagar a faculdade, tinha que ter uma bolsa de estudo pela FUGAP. Aí tinha que estar linkado com o clube. E aí nós fomos jogar contra o Botafogo, era o Borrachinha, o goleiro, que era teu amigo. O Borrachinha tá lá no Catar ainda. Tá lá no Catar. E o Dé tava no meio do jogo e tal, aí tava ganhando de 4-0 já. Aí eu dei uma pancada lá de fora, acertei e fiz o gol. Sim. O Dé, vou contar isso aqui, cara, eu nunca vi um troço desse. Ele com a camisa do Botafogo, no meio do jogo, quando eu fiz o gol, ele saiu correndo, me abraçou, como se fosse o gol do Botafogo, cara. Aquele dia eu não sabia se eu ria, se eu chorava, cara, foi muito engraçado. O Dé, ele tinha essas tiradas assim. Eu converso de vez em quando com ele, gente boa, né? Uma hora dessa ele vai vir aqui no programa. Rapaz, eu tenho muita saudade desse pessoal todo. Eu vejo o Dé comentando no rádio, né? Eu vejo ele, cara, que esse cara era muito gente boa. E jogava contra, incentivava. Não era só ele, não. No Flamengo. Ele tem muita história, né? Tinha o Liminha. E aquela história dele jogar o gelo na bola? Isso foi no Bangu, né? Isso é verdade. Como é que foi isso? Acho que era uma falta, ia cobrar uma falta. Acho que foi no Bangu. Eu acho que foi Bangu, sim, que ia cobrar uma falta, o cara veio correndo pra bola, ele jogou a pedra de gelo e desviou a bola se mexeu. A bola alterou a trajetória da bola. Ele conta isso com bastante certeza. Não, isso todo mundo fala. É verdade. Mas é isso, Beto. Eu queria te agradecer mais uma vez aqui, ó, nosso Fala Treinador.
Gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no nosso canal, dá um like. Esse canal aqui é um canal que depende muito da tua ajuda e principalmente da ajuda de Deus, porque a gente sempre fala que esse é um canal de Deus. Não se esqueçam daqui da Pinnacle e não se esqueçam da HomeBet, porque são nossos patrocinadores que fazem a alegria desse trabalho caminhar dia a dia, a gente trazer esses profissionais aqui com tanto conteúdo. Obrigado, Peterson, nosso parceiro ali da mesa. Obrigado a todos vocês. Beto, mais uma vez. Valeu, Arthur. Eu que agradeço. Quer deixar algum recado aí para alguém, alguma coisa? Dizer que estou muito feliz em participar do seu programa, desse bate-papo, e dizer aos jovens que valorizem o futebol do Brasil, os treinadores do Brasil, que eles merecem, têm bastante conhecimento para passar para vocês. Acreditem neles sempre. Então tá bom. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Nos vemos no próximo trabalho que nós fizemos aqui. Tchau.